A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa na corrida pela Casa Branca. Ele é ex-professor, veterano de guerra, o governador aplicou políticas progressistas, é muito próximo de sindicatos, já defendeu o direito ao aborto, mas também é muito popular entre as camadas brancas e rurais do estado. Tem muito a ver, né, Piperno, com aquela estratégia que a gente já imaginava que iria acontecer. Kamala Harris, uma mulher preta, liderando essa chapa com um possível vice-homem branco que pudesse justamente ajudá-la a entrar de uma maneira mais intensa naqueles estados pêndulo que a gente chama nos Estados Unidos, que ora vão com os republicanos, ora com os democratas. Perfeito. Eu acho que, para mim, pelo menos, ficava muito claro que ela procuraria um vice com esse perfil. Veja, quando a gente fala de um estado pêndulo, por exemplo, como Michigan, a gente está falando de um estado que tem 15 delegados lá no colégio eleitoral e que nas últimas eleições acabou definindo tudo isso por 0,2, 0,3, margens ínfimas. Então, a questão para Kamala Harris não é conquistar a maioria dos votos, porque não é assim que se elege um presidente lá. É exatamente aumentar a sua base de apoio nesses estados, e ela precisa, sim, do democrata mais tradicional, mais ligado ao establishment do partido, para exatamente contrabalancear com essa parte do partido, enfim, da sigla, que tem como principal defesa pautas identitárias. Então, é alguém com o perfil dela, com aquilo que eles chamam de quase que um conservador do Partido Democrata. O que você acha, hein, Gani, dessa chapa? Eu acho que errou e eu vou aqui... Errou? Errou. Inclusive, agora, neste exato momento, a Kamala Harris está sendo muito criticada pela imprensa de esquerda nos Estados Unidos. Vários colunistas, inclusive um muito famoso do Washington Post, Megan McCord, se eu não me engano o nome dele, né? Tem feito duras críticas porque não escolheram o governador da Pensilvânia, aí sim, um estado-chave, que seria o Joshua Shapiro. Escolhem ele, que é um estado já tradicionalmente democrata, que é Minnesota. Tudo bem que é próximo de Michigan, Wisconsin, que aí sim são swing states, mas ele, na verdade, tem um lado muito mais progressista do que um lado conservador. Apesar de algum trânsito entre republicanos, entre o setor agrário, o que muitos da mídia de esquerda nos Estados Unidos dizem que não é o suficiente ainda a imagem dele, dado todo esse lado progressista, para convencer aquele eleitor que não é tão ideológico e é contrário ao Trump. Ele não vai conseguir trazer este eleitor para a base. E aí esse articulista disse o seguinte: olha, eu já sei que a Kamala Harris, lembrando, um articulista democrata de esquerda, disse, eu sei que a Kamala Harris, e me preocupa isso, é muito ruim de debate e de oratória. Mas agora eu vejo que ela é ruim também de estratégia política. Piperno, você discorda de algo aqui do argumento do Gani? Eu vi que você se manifestou. Não. Eu acho que, veja, é claro que o governador da Pensilvânia era um nome, sim, muito cotado, até porque a Pensilvânia tem até um pouquinho mais de peso que Michigan, tem 20 votos, se eu não estou enganado. Então, ele era, sim, um nome muito cotado, mas ele imediatamente já anunciou que está muito engajado na campanha dela. Então, veja, eu acho que, enfim, as regiões são bem próximas e é uma região onde certamente a eleição vai ser, enfim, vai se decidir praticamente lá. O que você acha, Segré? Eu não acho que nenhuma eleição, muito menos nos Estados Unidos, vai ser definida pela escolha do vice. Salvo no caso do Biden, se fosse, porque a chance dele não terminar por uma questão cognitiva ou de idade o mandato poderia ter se impactado na escolha do vice. Mas no caso de Kamala Harris, me parece que está indo pela agenda do Trump. O Trump escolheu uma pessoa jovem e a Kamala está escolhendo uma pessoa experiente de mais idade. Me parece que o confronto vai ir por esse lado, de um e do outro. Agora, a estratégia boa é aquela que ganha. Isso só saberemos em novembro das eleições. Agora, você acha que de alguma forma, Gani, essa estratégia dela de tentar
para atingir esse público também branco, experiente dos Estados Unidos, possa funcionar com apenas uma figura ao seu lado? Eu acho que não, porque esta figura ela é muito ligada a causas progressistas. E esse eleitor médio dos Estados Unidos, este branco, operário, trabalhador, ele não é muito ideológico. Então eu vejo que não é o suficiente para convencer este eleitor. Além disso, ele teve algumas passagens durante a Covid que pegam muito mal para a população norte-americana, até para aqueles mais à esquerda. Por exemplo, ele criou uma espécie de disque denúncias para quem não estivesse respeitando as regras da Covid-19, de isolamento e de máscara, mas isso fere também privacidades e liberdades individuais, que é muito forte nos Estados Unidos, né? Uma espécie ali de dedo duro mesmo. Então isso acabou pegando mal, né? Ele também deu uma declaração muito esquisita em relação, dizendo, o socialismo é uma vizinhança. Ninguém entendeu direito o que ele disse com isso, mas parecia algum tipo de aceno. Então eu vejo que vão explorar essa imagem dele mais ligada à esquerda e não vai florescer este vice que seria fundamental para conquistar votos de direita. Talvez ela até tenha chances de ganhar, mas não vejo que seja por uma estratégia do vice. Piperno, tenho 20 segundos para você. Veja, ele está numa região muito abalada por um discurso protecionista que o Trump faz. Então, ela precisa, antes de qualquer ranço, antes de qualquer questão ideológica, de alguém que dialogue com aquele eleitor branco que está desempregado lá no cinturão da ferrugem. Né? Ô Piperno, e você acha que ela pode calibrar um pouco também o discurso a partir do que foi argumentado aqui pelo Gani, de que seriam então duas pessoas bastante progressistas formando essa chapa? Você acha que pode haver uma calibragem de discurso por parte de Kamala e seu vice para atingir então essa população? Veja, esse tema que o Alan tocou é importante, porque quando vai ser destacada essa posição dele em relação à Covid, ele está lá exatamente para fazer um contraponto contra dois candidatos anti-vax, por exemplo. Principalmente o Robert Kennedy. Não, mas o Trump não foi anti-vax. O Trump financiou pesadamente vacinas nos Estados Unidos, ou Piperno? O Trump não é anti-vax. Não só as vacinas, mas antes das vacinas, olha o que ele fez.